Vamos conversar com o Dr. Pedro Alves, delegado da Delegacia de Combate à Corrupção. Dr. Pedro, o senhor nos ouve? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade e nos convidar para essa entrevista. A gente que agradece, doutor. Como é que funcionava essa questão da rachadinha no gabinete de um vereador aqui em Joinville? O que a polícia pode divulgar sobre isso neste momento, hein, doutor? Com relação a esse contexto, para quem não conhece esse termo, rachadinha, não sabe o que ele significa, em primeiro momento, isso revela que um determinado agente, um superior hierárquico, muitas vezes um político, ele contrata assessores ou, às vezes, até por meio de contato com servidores públicos efetivos, e para que essa contratação seja efetivada e mantida, ele determina que os seus subordinados repassem parte dos seus pagamentos e retornem esses valores para o próprio gabinete, para o próprio chefe, o político ou algum outro agente intermediário. Com essa arrecadação de valores, ele ou se enriquece ilicitamente ou ele repassa para outras finalidades, como, por exemplo, para auxiliar aliados políticos, para pagar terceiras pessoas que não estão formalmente ligadas ao quadro funcional do gabinete do político. Então, dessa forma, ele consegue fazer esse recolhimento de valores sem onerar os próprios bolsos. Delegado, até para que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento possam entender um pouquinho, esse crime ele tem que classificação penal? A depender do contexto, se, por exemplo, houver uma solicitação do superior hierárquico e uma anuência dos subordinados de forma que concordem com essa prática, isso pode configurar o crime de corrupção passiva, e corrupção ativa vai depender do contexto. Mas se houver uma determinação, uma exigência, algum tipo de ameaça no sentido de que o subordinado possa perder o emprego, possa ter algum malefício à sua família ou a si próprio, aí nós estaremos encarando um crime de concussão. Delegado, em relação aos investigados, neste suposto, nessa suposta prática criminosa, o que a gente pode divulgar em relação aos envolvidos? Que se sabe, são pessoas ligadas diretamente ao gabinete do vereador Nado, teria integrantes, inclusive, também do cargo administrativo da Câmara? Com relação a nomes e cargos e quem são os envolvidos, embora os senhores já tenham tomado ciência de quem seria o vereador, isso não foi divulgado pela Polícia Civil. A gente não trabalha de modo, enquanto as investigações estão em andamento, a revelar nomes. Mas são pessoas ligadas ao político envolvido, tanto ligadas formalmente ao político, do gabinete, à assessoria e tudo mais, quanto pessoas que não estão diretamente formalmente ligadas ao gabinete dele. Então, nesse momento da investigação, a gente não tem a possibilidade de revelar nomes e demais outros envolvidos. Mas os que estão abarcados pela investigação são pessoas tanto formalmente ligadas a esse servidor público, quanto pessoas não ligadas formalmente a eles. Doutor Pedro, ainda nessa questão da punição, por exemplo, os assessores que estariam supostamente envolvidos nesse esquema de rachadinha, eles também podem responder criminalmente? Exatamente, como eu mencionei, se houver uma anuência do servidor que está compartilhando parte do seu subsídio, ele pode estar em contexto de corrupção. Então, naturalmente, essa pessoa tem a possibilidade de responder criminalmente pelos fatos que estão sendo por ela praticados. Doutor, quais são os próximos passos aí da investigação nesse momento, a partir do recolhimento de computadores, até documentos no gabinete e em outras residências também aqui em Joinville, hein? Antes de responder essa pergunta, eu só queria salientar que isso acontece com frequência, é assim que a gente sabe que imagina, que vai acontecer quando tem uma operação de combate à corrupção. É o seguinte, a pessoa que é afetada diretamente por esse tipo de ação, ela tende a falar em redes sociais, na mídia, que ela está sendo alvo de perseguição política. E, na verdade, as delegacias de combate à corrupção, e em Joinville não é diferente, elas não atuam nesse sentido, elas não escolhem partido, não escolhem pessoas, e a gente apura fatos
conforme eles são noticiados para a Polícia Civil. Essa investigação especificamente, embora se trate de um ano eleitoral, ela foi iniciada em julho do ano passado. Uma investigação que já vai fazer um ano. E não tem viés nenhum político, ela é isenta de tomada partidária, e isso que é bom que fique bem claro, considerando que nesse caso em específico já até houve manifestação nesse sentido. Agora, com relação aos próximos passos da investigação, como já foi falado em outras ocasiões, a gente segue com tomada de depoimentos, com análise do conteúdo que foi apreendido, que foi vasto material apreendido, mais de 20 mídias eletrônicas. Então, tudo isso vai ser objeto de análise pela equipe de investigação para poder dar seguimento nos próximos passos. Doutor Pedro, até para a gente entender um pouquinho mais sobre esse caso, né? Como é que surgiu a investigação? Foi através de uma denúncia de algum suposto participante? Olha, esse dado ele foi anônimo, né? A gente não tem condição de revelar a origem específica do que iniciou a investigação, justamente em razão dessa característica de ter sido uma informação anônima. A informação chegou até a Polícia Civil já, né, há quase um ano, e aí é feita uma verificação das informações, se ela tem algum indício mínimo de procedência, e verificado que tem algum indício de procedência, a gente segue para uma investigação formal por meio de inquérito policial. Doutor, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, até pegando esse gancho da resposta do senhor, estamos em ano eleitoral e, obviamente, que o eleitor, a sociedade, precisam atuar também como fiscalizadores das ações dos agentes públicos, né, que foram eleitos democraticamente. Como é que o cidadão, o eleitor, faz uma denúncia de um caso como este, por exemplo, para a Polícia Civil? Vai no site, por telefone, bate lá na porta da delegacia? Como é que o eleitor ajuda a combater esse tipo de situação nas cidades, hein, doutor? Até aproveitando esse gancho e retomando a fala que eu fiz anteriormente, imagine-se o seguinte: é um crime que está sendo cometido, como qualquer outro crime. Ele só tem talvez um aspecto social de relevância maior, porque é uma coisa que repercute bastante. Mas imagine se a Polícia Civil não trabalhasse em outros casos, quaisquer de furto, de roubo, de homicídio, porque naquele ano específico tem algum evento que remete a essa situação. É o mesmo caso, é a mesma situação em caso de corrupção. A gente não pode parar de trabalhar porque é um ano eleitoral. A Polícia Civil não para de trabalhar em ano nenhum. Não tem o menor sentido isso. Com relação à possibilidade do cidadão fazer denúncias, os canais da Polícia Civil são os mesmos. Através do site, através do boletim de ocorrência, que inclusive possibilita que seja feita de forma anônima. A pessoa pode procurar a delegacia, que fica no piso superior do Detran, e tem também os canais de inteligência, que podem ser procurados também pelo site da Polícia Civil. Gostaríamos muito, né, de agradecer a presença, a participação do senhor, conversando conosco aqui, delegado responsável pelo caso, né, da Delegacia de Combate à Corrupção, Pedro Alves. O nosso muito obrigado e um bom trabalho, doutor. Muito obrigado, bom dia. Bom, o que disse o vereador citado na investigação e que desde ontem a gente está acompanhando essa operação em Joinville e outras cidades também. Em nota, o vereador Nado disse que não tem conhecimento dos autos da investigação policial. Disse que vai colaborar com a polícia nesse processo para esclarecer qualquer dúvida sobre a vida pessoal ou pública dele. Afirma ainda que a possível denúncia não encontra respaldo e classifica a ação como politiqueira, que tem o objetivo de prejudicar a imagem dele perante a comunidade.